É necessário, quando a gente fala sobre o futebol, nós temos uma noção que nós temos o futebol dos milhões e o futebol dos tostões. A mídia esportiva se preocupa com o futebol dos milhões. Nós temos notícias Flamengo, Corinthians, Grêmio, Avaí, Figueirense, Chapecoense, mas Criciúma, para não ficar. Raramente a gente ouve falar, por exemplo, do Timbó, que foi uma equipe que teve, não sei se existe ainda aqui em Santa Catarina. Inter de Lages, quando a gente fica sabendo do Inter de Lages é porque o presidente deu um soco no goleiro. São notícias, geralmente, que quando entra o pequeno, não por causa da competição, e sim por outros problemas. Mas a mídia se ocupa, e como não poderia deixar de ser, pelo futebol dos milhões. Só que o futebol dos milhões, conforme dados da CBF, o futebol dos milhões é praticado, no máximo, por 4% ou 5% dos atletas brasileiros. Esses são dados da CBF. Praticamente 95% dos atletas no Brasil ganham de 1 a 2 salários mínimos. É este o jogador de futebol, é essa preocupação que o legislador não tem. Toda a modificação que é feita na lei, quando a gente reparar, é sempre feita em cima de cases. Case Robinho, case Neymar, case Oscar. É sempre uma preocupação do clube, do grande empregador, em proteger o seu patrimônio e modificar a lei porque o atleta não possa escapar do seu jugo, do seu domínio. Mas quem acaba pagando o preço é o atleta pequeno, que disputa são os campeonatos sazonais. Santa Catarina não deve ser diferente do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos 3 divisões. A segunda divisão é composta praticamente por 20 times que disputam um campeonato de 3 meses. E tem a terceira divisão, que é a divisão Fome, onde que, geralmente os jogadores até pagam para jogar, na esperança de ter uma carreira. Mas Grêmio, Inter, Brasil e Juventude são os que disputam o ano inteiro. Os demais clubes disputam campeonatos, então, de 3 a 4 meses, sem receber. A Lei Pelé, que completa agora em março, ano que vem, 20 anos, o texto original dela começou sem cláusula penal. Ela não tinha uma cláusula para rompimento de contratos. A grande inovação que a Lei Pelé trouxe foi o fim do passe. Como eu estou há 20 e poucos anos nessa luta, eu sei qual é a importância do fim do passe. Hoje, um estudante de Direito deve achar o cúmulo o cara falar em passe, mas, para quem vivia aquela época, o passe era uma escravidão. Em 1969, o Grêmio tinha um goleiro, Alberto, que estava para ser cotado como o 3º goleiro da seleção de 70. Em 69, ele não renovou o contrato com o Grêmio e ficou com o seu passe preso, nunca mais jogou bola e deixou de ser tricampeão mundial, por causa do passe. Hoje, nós não temos esse passe, porque a Lei 9.615, denominada Lei Pelé, acabou com o passe. Mas, no ano 2000, o senador Maguito Vilela, ou seja, 2 anos e pouco após a promulgação da Lei Pelé, atendendo pela primeira vez os pedidos dos clubes, disse que era impossível levar o futebol sem a cláusula penal, porque os jogadores do ano de 98 até o ano 99, para sair dos clubes, pagavam a indenização prevista na CLT do artigo 479. E aí foi criado a famosa cláusula que nós denominamos de cláusula penal centenária. Essa cláusula penal centenária correspondia ao que o atleta ganhava 100 vezes o que ele ganhava num ano. Pouca gente parou para fazer o cálculo. Corresponde a 133 anos de trabalho. Ou seja, um atleta que assinasse um contrato com o Inter de Lages com um salário de R$1.000, a cláusula penal dele corresponderia a 1.300.000. Ele teria que trabalhar 100 anos para pagar essa cláusula penal para sair. Mas ela tinha um lado bom, que hoje não existe. Ela tinha redutores. A cada ano que o contrato era cumprido, o jogador diminuía o valor da sua cláusula penal. Ainda sobre a 9981/2000, quando se fala em cláusula penal, existia na época se a cláusula penal se aplicava ao atleta ou ao clube.
E o TST, até o julgamento, no caso do Fluminense, sempre se inclinava que a cláusula penal era bilateral, ou seja, ela valia para clube e valia para jogador. Qual é que foi a primeira consequência disso? Os pequenos clubes começaram a ter cuidado quando colocavam as cláusulas penais. No Rio Grande do Sul tinha a equipe da Ubra, que ela contratava um jogador para jogar um campeonato sazonal de 5 meses, acertava um salário de 5 mil e botava a cláusula penal 5 vezes 5, 25 mil reais, em vez de usar o que a lei daria, porque tinha tomado algumas condenações. Esse era o lado bom, porque a cláusula, então, quando ela tinha bilateralidade, ela regulava o pequeno clube. O pequeno clube tinha cuidado. Mas os grandes clubes não concordaram com isso. E, face à decisão do TST, que disse que não havia bilateralidade, que a cláusula penal deveria ser só aplicada aos atletas e que os clubes deveriam pagar a metade do que faltava para os atletas em caso de rompimento do contrato, é que foi feita uma modificação na Lei 9981/2000. Eu fiz aqui um quadro só para vocês verem como é que funcionava até março de 2011. Um jogador que ganhava mil reais, no primeiro ano ele tinha que pagar 1.333.000, no segundo ano 1.200.000, no terceiro ano 1.066.000, no quarto ano 799.000, no quinto ano 266.000. Isso era o que se pagava na época. 2011 mudou a lei. E desde lá, desde 2011, hoje o atleta, se ele quiser romper o contrato e se ele ganhar R$1.000, ele tem que pagar R$2 milhões, independente se é o primeiro, segundo ou último dia do contrato, o último mês. Ou seja, para quem estuda direito e sabe que o cumprimento parcial do contrato pressupõe a diminuição de uma cláusula, a lei esportiva foge totalmente disso. Quer dizer, o jogador faz um contrato de 5 anos, joga 4 anos, e ele está devendo a mesma coisa de que deve no primeiro dia. Aí nós tivemos, em 2011, a modificação da Lei Pelé. Novamente, a modificação. E aí o legislador cria a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória. A cláusula indenizatória, que era a antiga cláusula penal, que antes correspondia a 100 vezes a remuneração anual, o legislador resolveu mudar. Botou que era 2.000 vezes o salário mensal, que corresponde a 166 anos de trabalho de um atleta. E que ele disse que o atleta, quando o clube quisesse romper com o atleta, deveria o clube pagar a cláusula compensatória, que era o que faltava a ser cumprido. Ou seja, um atleta que tem um salário de R$1.000, falta 6 meses para terminar, se ele quiser sair do clube, ele paga 2 milhões. Se o clube quiser mandar ele embora, paga R$6.000. Mas foi um avanço, porque antes só se pagava a metade do que faltava, e aí, adotando as regras da FIFA, porque a FIFA assim entende que, quando quebra o contrato, pelo menos teria garantia aquilo que se ganhava. E quem milita no direito internacional sabe que as comissões de resolução de disputas da FIFA condenam ao pagamento integral. Também essa lei aí diminuiu o famoso direito aéreo dos atletas de 20 para 5. Eu fiz uma comparação, então, sobre a indenizatória e sobre a compensatória. Jogador ganhando R$1.000, e por que sempre falo R$1.000? Porque esse é o salário da grande parte dos jogadores, 90% ganha R$1.000. Um jogador que ganha R$1.000, ele sempre, para sair, vai ter que pagar 2 milhões. Agora, vejam o clube. Se o clube firmar um contrato de 5 anos e quiser mandar ele embora no primeiro dia, tem que pagar 60. Se quiser mandar no 5º ano, R$12.000. Então, para mim, aqui já há uma distorção, porque a cláusula indenizatória ela se mantém retilínea, sempre. E a tendência é subir, porque se subir o salário, sobe a cláusula indenizatória. E a cláusula compensatória ela sempre sofre um declínio, ela sempre desce. Eu não sei nas faculdades de Santa Catarina, mas na Faculdade do Rio Grande do Sul, onde eu cursei, dizia que o contrato é um equilíbrio de obrigações. E eu não consigo encontrar um equilíbrio onde uma se mantém num patamar e a outra diminui. Geralmente, isso se chama paixão pelo futebol, que é que o nosso legislador, atendendo o pedido dos clubes, acaba cometendo alguns excessos na legislação. E cito alguns exemplos que a cláusula penal, a cláusula indenizatória, ela nunca é cumprida. Anderson jogava no Grêmio,
A cláusula indenizatória dele era de 40 milhões de dólares, ele foi vendido por 5 milhões de dólares. Quer dizer, a cláusula indenizatória só funciona como o antigo passe, é para prender o atleta, inibi-lo de ele sair por conta. Porque um jogador que ganha 1.000 e tem uma cláusula penal de 2 milhões, ele não sai. Imagina um jogador aqui jogando no Inter de Lages, ganhando R$1.000, aí uma equipe vizinha ali convida ele, o Concórdias, vem cá, não quer vir jogar aqui? Quanto é que tu ganha? Eu ganho 1.000, vou te pagar 2. Ele liga para a esposa, olha, vou jogar no Concórdia, vou ganhar R$2.000. A mulher já sai toda faceira, vai no shopping, lá, já compra uma geladeira, vai lá no Ponto Frios, vamos aumentar o nosso patrimônio, vamos melhorar a nossa vida. Aí ele chega no clube, lá no Inter, diz, olha, eu quero ir para o Concórdia, não tem problema, pague R$2 milhões. Aí ele liga para o Concórdia. Vem cá, eles querem que pague 2 milhões. O Concórdia não tem 2 milhões. Resumo, ele vai para o SPC. A mulher já comprou as coisas, ele vai para o SPC. Mas a lei, essa 12.395 de 2011, trouxe uma discussão, veio regular uma discussão que se teve a partir do ano 2000, que era o famoso direito de imagem. Importado do direito europeu, os clubes no Brasil, primeiro o Palmeiras, começou a pagar os jogadores através de 2 rubricas. Uma era salário e outra era imagem. Cito o exemplo de quem gosta de futebol, Luiz Carlos Goiano, que jogou no São Paulo, depois jogou no Grêmio. O último contrato que ele tinha no Grêmio, o salário dele era R$5.000 e a imagem dele era R$39.000. Para quem conhece o Goiano, sabe que a imagem dele, 39 mil, não tem como pagar 39 mil pela imagem do Luiz Carlos Goiano. Ele não vende nada com a imagem que ele tem. Mas foi a maneira que é o jeitinho nosso, o jeitinho brasileiro de arrumar. E aí o que fez a Lei 12.395? Regulou o uso da imagem e botou o direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, ou seja, tentou-se resolver o problema da imagem. Eu era o negociador dos atletas, e olha, a Lei 12.395 foi prejudicial aos atletas. Daí os caras perguntam, mas o que tu foi negociar lá? Nós tínhamos que ver como é que estava antes. Antes estava pior. E eu consegui botar uma palavrinha, com o relator, que era o deputado José Rocha, que foi essa palavra, inconfundíveis. Não pode ser confundido a imagem com o contrato de trabalho. Se pagar o jogador e não explorar a imagem dele, é pagamento. Aí veio 2015, nós vamos para mais uma mexida na Lei Pelé. E vem uma grande primeira vitória dos atletas, depois, desde 98, quando foi feita a Lei Pelé, praticamente 15 anos depois, nós conseguimos botar no artigo 31 da Lei Pelé, que trata da rescisão do contrato de trabalho, que o contrato de trabalho poderia ser rescindido em 2 ocasiões: atraso salarial ou atraso da imagem. Antes de 2015, o que faziam os clubes? Pagavam 5 mil na carteira, que nem pagava por Goiano, e 39 mil de imagem. O clube só pagava o salário do Luiz Carlos Goiano, não pagava a imagem, porque ele não podia ir na justiça, a princípio, reclamar rescisão por imagem. Ele até poderia, mas o juiz não poderia dar uma liminar, porque ele teria que primeiro fazer toda a instrução para chegar numa sentença. O atleta Tinga, quando saiu do Grêmio, o juiz teve bom senso e fez toda a instrução em 1 mês. E declarou que a imagem era salário e liberou o Tinga. Agora, quem advoga do outro lado, que advoga para atleta, sabe que não dá para ir brincar na Justiça do Trabalho e pedir a rescisão de imagem, correndo o risco do juiz dizer que a contratação era certa. Mas, em 2015, vem esse avanço para o atleta. A imagem também rompe o contrato. E o legislador comete um equívoco histórico, mas que eu consigo entender. Em 2015, quando já estava regulada a imagem, ele estabeleceu patamares, 60 e 40, 60 de salário e 40 de imagem. Isso é um absurdo jurídico, mas se tu olhar pelo viés para que serve, não é absurdo, porque é justamente para evitar que tu bote a maior parte do salário do atleta como imagem.
porque daí ele não ganha férias, não ganha 13º, ele não ganha nada. Este foi o avanço que conseguiu os atletas. Agora, segunda parte, mudanças hoje que vem da CLT. O que elas interferem no atleta? Férias. A CLT, todo mundo sabe que mudou as férias. Não interfere na carreira do atleta. Por quê? Porque a Lei 9.615 é uma lei ordinária, bem ordinária. E a CLT também é uma lei ordinária, e ficou mais ordinária agora ainda com essa mudança. Elas são leis da mesma equivalência, e, no caso, se aplica a especificidade. No caso das férias dos atletas, a Lei Pelé diz que elas têm que serem gozadas no período de recesso do campeonato nacional, das competições. Ou seja, agora, esse final de semana, o Avaí joga a última partida, diz o Tulo que não vai ser rebaixado, e aí os jogadores entram em férias, se apresentam em início de janeiro, fazem a pré-temporada e começa o campeonato catarinense. Mas a CLT traz uma mudança no artigo 457. Eles colocaram que os prêmios não integram a remuneração do empregado. Os grandes clubes trabalham com prêmio. O segundo lugar do Campeonato Nacional, por exemplo, tem um prêmio de 11 milhões, quem ficar vice-campeão do Campeonato Nacional. E, claro, que os atletas usufruem disso. Mas a legislação veio e tirou o caráter de remuneração, ou seja, prêmios hoje pagos aos atletas, seja por conquista, seja por desempenho, pela CLT, não integra mais a remuneração. Artigo 484 da CLT nova, e esse sim, para mim, tem uma consequência para o atleta, que essa é a previsão quando o empregador e o empregado resolvem, de comum acordo, romper o contrato. Isto, na realidade, no futebol já ocorre, porque o atleta, quando quiser romper o contrato, tem que pagar a cláusula indenizatória. O clube, se quiser romper com o atleta, tem que pagar a cláusula compensatória. Como é que se resolve quando o clube não quer mais o atleta? Geralmente, bota o atleta a treinar em separado. Ele treina 2, 3 meses separado, ele cansa, daí o clube vem cá. Vamos fazer um acordo? Vamos. Eu te pago o que tu tem a receber e tu vai embora. Hoje, a CLT veio diminuir esse direito do atleta, porque, além de fazer isso, eles vão pagar pela metade. O aviso prévio não existe, mas não vão pagar a cláusula compensatória e, ainda por cima, vão diminuir a questão do FGTS. Também a nova CLT trouxe uma novidade que, por enquanto, nos congressos está sendo debatido, que seria aplicável ao futebol, e eu entendo que não, que seria a possibilidade dos atletas se utilizarem da arbitragem e da mediação para resolverem seus conflitos. Só que a Lei Pelé, no artigo 90C, diz que pode haver arbitragem se ela estiver prevista em convenção coletiva. Então, não é mera aplicação da CLT, tem que atender o que diz a lei específica. E, para orgulho meu, o único estado hoje que tem uma convenção coletiva é o estado do Rio Grande do Sul. Não há possibilidade, pela CLT, de se fazer arbitragem ou mediação de conflitos esportivos trabalhistas. Uma outra pergunta que se faz, doutor, sobre o atleta, é sobre a questão da hipersuficiência. Nós temos duas, a econômica e a conjuntural. Para mim, o atleta, geralmente, na conjuntura, ele é hipossuficiente. É uma pessoa que não tem o esclarecimento necessário quando ele assina um contrato. É acompanhado por um empresário, mas o empresário está de olho no dinheiro, de acertar as comissões, e ele não sabe o que está assinando. Mas hoje ele vai sofrer um novo tratamento pela CLT, que é a questão dos grandes salários. Ele, dependendo do processo que ele entrar, se ele escolher um péssimo advogado, não pegar um advogado do quadro da Ordem de Santa Catarina, né, ele vai estar sujeito a ter que pagar custas elevadas. Mas falou-se aqui antes sobre mudanças que estão tramitando no Senado e na Câmara Federal. E é puro absurdo. A maneira como o nosso legislador trata dos assuntos legislativos e de confecção de lei é um absurdo. Eu peguei alguns exemplos. O projeto 68/2017, que está tramitando, e parece que o doutor Vladimir
vai estar hoje aqui, né? Ele presta um desserviço de novo ao futebol. Aquela questão que nós tinha resolvido o problema da imagem e do salário, ele conseguiu trazer de volta. Ele botou no artigo 87 que a hipótese da rescisão indireta do contrato especial de trabalho é somente o atraso salarial. De novo, nós vamos ter a imagem separada do salário. E são essas coisas que eu não consigo entender. Porque a mudança no futebol, que foi pretendido, começou com o 7-1 da Alemanha. E tu vê hoje que o legislador faz, continua sendo 7-1. Só o Tite que mudou, um gaúcho, né? Só o Tite conseguiu mudar a seleção. Agora, no resto, nós continuamos apanhando de 7-1. Campeonatos desorganizados, o presidente da CBF não comparece hoje ao sorteio dos grupos da Copa. Ele não, o Grêmio, essa semana, foi disputar a Libertadores, não tinha ninguém da CBF para representar seus interesses. E, novamente, no Senado Federal é criada uma comissão especial com grandes juristas. E se vocês quiserem dar risada, peguem os anais desse projeto de lei, o 68, e leiam, que vocês vão ver o que esses juristas falam e fazem de erros. Mas começa nesse erro. O artigo 87, de novo, vai criar o problema da imagem. E artigo 95, que eu não consigo entender. Se tu quer um futebol bom, o que vai rachar as férias de jogador vai contribuir para um futebol bom? O projeto do Senado está dizendo o seguinte, que o jogador de futebol, em relação ao descanso semanal, ele pode ser rachado em períodos de dois períodos de 12 horas. Ou seja, o jogador trabalha de domingo a domingo agora. Ele não precisa mais do descanso semanal remunerado. Ele pode trabalhar todos os dias, desde que ele tenha 12 horas de descanso. Então, vamos botar. Aqui, o jogador da equipe do Criciúma joga domingo às 4 horas da tarde, termina às 6 horas, 12 horas depois, às 6 horas da manhã de segunda-feira. O treinador marca o treino às 10 da manhã, ele comparece lá às 10, fica até o meio-dia, daí o treinador diz, olha, volta em terça-feira às 14 horas. E ele volta às 14 horas e atendeu. Teve 2 períodos de 12 horas de descanso. Agora, ele não teve o tempo de ficar com a família. Porque uma das coisas que os atletas têm é falta de convívio com a sua família. E ele ainda conseguiu fazer o seguinte, eles conseguiram, nesse projeto no Senado, em dividir as férias dos jogadores. Os estudos médicos, estudos fisiátricos, fisiológicos, dizem que o cansaço muscular do atleta precisa, após uma temporada, no mínimo uns 20 e poucos dias para descansar. Não estamos nem falando do atleta tomar cervejinha, correr. Não, é o descanso muscular. Não. Agora, para contribuir para o futebol, que eu não entendo no que isso pode contribuir para o futebol, racha-se as férias. E aqui, que o advogado, às vezes, eu sempre digo que a gente tem que pensar o direito. Quem é os beneficiados com o artigo 5º, ou com o inciso 5º do artigo 95? Por que essa modificação? 20 clubes são beneficiados. Só 20 clubes. Só quem disputa a Série A vai se beneficiar. O Campeonato Brasileiro da Série A termina esse final de semana. O da Série B já terminou. Os que jogaram a Série B vão gozar 30 dias de férias normal. Os que jogaram a Série C também vão gozar. Os da Série D já fazem horas que estão de férias. Os que disputam campeonatos sazonais já estão de férias. Mas veja a preocupação do legislador. Sempre com o grande clube, sempre com os que disputam a Série A. E, antes eu disse que não era possível fazer a mediação e a arbitragem em conflitos trabalhistas, porque a Lei Pelé proibia. Pois bem, o projeto do Senado permite. Está querendo que seja permitido esse tipo de mediação. A nossa posição, eu como sindicalista, defensor, advogado da Federação dos Atletas Profissionais, nós ainda somos contra a mediação e a arbitragem como está sendo proposta no Brasil. A CBF criou a Comissão Nacional de Resolução de Disputas, que não é um órgão reconhecido como de arbitragem nem de mediação, e botou 5 árbitros. Nós não estamos discutindo a integridade
desses 5 árbitros. São 5 profissionais da mais alta competência. O que nós estamos interrogando é por que as decisões da Comissão Nacional de Resolução de Disputas não podem ser recorridas para o Tribunal Arbitral do Esporte. É proibido recorrer para o TAS ou para o CAS, tem que recorrer para um instituto no Rio de Janeiro. Então, todo o processo fica sob suspeição. O que a gente sente quando põe o nome da CBF no meio, porque esse medo? Porque nunca há transparência da CBF no que ela pretende. O sistema de mediação e arbitragem na FIFA funciona bem, mas a gente sabe quem é que são os árbitros, a gente escolhe quem são os árbitros. Os atletas têm uma relação de 40 árbitros indicados pelos atletas na FIFA e 40 indicados pelos clubes. E tem os 40 terceiros, 40 tertios, que são os presidentes. São pessoas íntegras, provas, e a gente sabe que a FIFA não vai interferir. Agora, no sistema que nós temos no Brasil, do jeitinho brasileiro, a gente não sabe se não vai haver uma interferência nesse tipo de trabalho. Estou passando alguns assuntos. Esse material vai ficar para vocês aqui. Estou chamando algumas atenções. Agora eu vou falar sobre o projeto da Câmara Federal, que é outro que também está tramitando. O presidente desse anteprojeto que está estudando se chama Sanches, presidente do Corinthians. O relator é o Marinho, ex-presidente, ex-conselheiro do ABC. Como é que pode dar certo um projeto que vai tratar da legislação esportiva se os cabeças são cartolas? Não tem como dar certo. E vejam os absurdos que eles cometeram. Eles mantêm a cláusula indenizatória e criaram a cláusula compensatória. Hoje, a cláusula compensatória é o que o atleta tem direito até o final. E eles conseguiram criar um monstro assim, que a cláusula compensatória vai depender de quanto tu ganha. E aí eu vou passar adiante, que são 5 incisos, para chegar a esse cálculo aqui. Hoje, pelo projeto do Sanches e do Marinho, o jogador que ganha R$1.000 e falta 6 meses, ele vai ganhar 3.000. O jogador que ganha 1.200 e falta 6 meses, vai ganhar 2.880. Eu não consigo entender essa matemática. E pior, vamos então para os que ganham mais. O jogador que ganha 20.000 e falta 6 meses, se romper o Sanches romper o contrato dele, ele paga 36.000. Mas se esse jogador ganhar 31.000, ele só paga 18.600. É isso aqui que o legislador nosso está trazendo. E que está todo mundo batendo palma, tem agora um seminário semana que vem em São Paulo. Quer dizer, a maneira como se trata o futebol. Foi falado aqui antes da mesa, a OAB não é ouvida, os atletas não são ouvidos, os clubes não são ouvidos, quem entende não é ouvido. Bota as pessoas a criar esses absurdos. Veja o artigo 18 também que eles queriam lá. Jogador emprestado. O que eles botam, o jogador emprestado? Que não há responsabilidade solidária da entidade de prática de futebol cedente. Ou seja, o Avaí tem um jogador que ele não quer, ele empresta para o Pelotas, lá da minha terra, ele não perde o vínculo, o Pelotas não paga nada, ele volta e ele não pode reclamar do clube porque o Avaí não tem nada a ver com isso. Quer dizer, eu empresto, valorizo o meu produto, boto ele jogar, posso vender, mas não tenho a responsabilidade. Quer dizer, isso aqui não é prática para quem quer que a coisa funcione. Todos que, quando são contratados como advogados, querem receber seus honorários, todos querem receber o seu salário, seja de que forma for, querem um negócio liso. E aqui a nossa legislação ela é feita justamente para ludibriar a obrigação de pagar, a obrigação responsável pelo esporte. A Câmara Federal também racha as férias. E vejam, eu estava falando lá em São Paulo, eles estão criando, né, cada vez eles tentam mais pegar menores. Daqui uns dias vai ter mulheres grávidas que já vai ter empresários querendo agenciar o seu atleta, o seu filho no útero. O projeto que está na Câmara Federal cria os programas de formação de atletas e cria o de fundamentos,
que são crianças de 12 aos 14 anos. Bacana, fundamento, 12 aos 14 anos, ótimo. É a primeira tentativa de profissionalização, porque esse atleta de 12 anos, embora diga que seja lúdico, ele vai ter uma ficha, e a Federação Catarinense aqui, para liberar para outro clube, vai brigar. Mas veja o que eles colocam. Parágrafo 1º. A distância entre a casa do atleta e o centro de treinamento onde serão realizadas atividades de formação não poderá ser superior a 150 quilômetros. Interessante. Um guri de 12 anos vai pegar um ônibus, e não sei daqui até Criciúma, dá 150, Tubarão, 180, então Tubarão. Ele vai a Tubarão, pega o ônibus, vai a Tubarão, treinar lá no Tubarão e volta de ônibus. Uma criança de 12. Então, veja que a preocupação do legislador em relação à responsabilidade constitucional, à responsabilidade perante o Código Civil, perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, é nenhuma. É só preservar clube. Também a Câmara Federal mexe no direito de arena, mexe na arbitragem de mediação e mexe no seguro de acidentes, acidente de trabalho. E eu trouxe mais um exemplo dos absurdos que a gente tem que combater na Câmara. Esse artigo aqui, agora, a gente conseguiu tirar, mas veja o que dizia o artigo 35 do projeto do Sanches. A entidade formadora, nós estamos falando de atleta em formação, poderá dispensar o atleta de seu programa de treinamento de acordo com a sua conveniência. Parágrafo 2º. O atleta dispensado pela entidade formadora poderá vincular-se a outra entidade formadora sem que esse tenha que pagar a indenização à primeira após decorrido 3 anos de sua dispensa. Legal. O atleta de 15 anos vai lá no Tubarão, o Tubarão não gosta dele, daí ele vai lá para ele quer ir treinar lá no Criciúma, para treinar no Criciúma ele tem que esperar 3 anos. Quer dizer, o Tubarão não quer ele e a legislação quer que ele espere 3 anos. Isso aqui a gente conseguiu antes de qualquer coisa derrubar. Agora, existem algumas práticas no Senado e na Câmara Federal que são boas, só esses projetos eles não deixam tramitar. Tem o projeto 7586-2014, que diz que, olha aqui, o Túlio dizendo que eu tenho 1 minuto, vamos lá. Até 15 de janeiro, os clubes... Nós estamos querendo criar o fair play financeiro. Infelizmente, no Brasil, tudo tem que ser por lei, porque a CBF não funciona. A entidade que deveria administrar os esportes e fazer licenciamento, essas coisas não quer. Mas a Lei 7.560 diz que os clubes deverão comprovar à entidade de administração até 15 de janeiro que pagaram os salários. É o sistema europeu. Na realidade, todos os clubes, quando disputam uma competição, deveriam terminar a competição e mostrar que pagaram os seus atletas, e não por denúncia, como funciona hoje no Brasil. Hoje tem que denunciar. É muito fácil denunciar o Criciúma, quero ver denunciar o Flamengo. Quero ver tu denunciar um Botafogo, né? Quero esses grandes clubes. A centralização, acho que depois vai ser colocado adiante. Então, o que a gente vê de problemas a ingerência estatal é demais, e essa gerência estatal ocorre justamente pela omissão das entidades de administração. A gente vê cláusulas leoninas, desculpe o erro de português aqui, impossíveis de serem cumpridas, e a falta de cumprir e de pagar ajustado. A princípio, eu não passei até os 5 minutos, né? Passei os outros tempos, a princípio era isso que eu tinha de trazer do histórico da Lei Pelé. Ela subiu e hoje ela está em retrocesso. E não é atingindo, como falou o representante da ANAF, não, atinge todos os setores. Era isso, senhor.